O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Draupadi e Satyabhama Sambada. Capítulo 231. Draupadi explica para Satyabhama como ela trata seus maridos. Vaisampayana disse: depois que aqueles brahmanes e os filhos ilustres de Pandu tinham se sentado, Draupadi e Satyabhama entraram no eremitério. E com corações cheios de alegria as duas senhoras riram felizes e se sentaram à vontade. E, ó rei, aquelas senhoras, que sempre falavam docemente uma para a outra, tendo se encontrado depois de muito tempo, começaram a conversar sobre vários assuntos agradáveis provenientes das histórias dos Kurus e dos Yados. E Satyabhama, de cintura fina, a esposa favorita de Krishna e a filha de Satyajit, então questionou Draupadi em particular, dizendo: por qual comportamento, ó filha de Drupada, tu és capaz de controlar os filhos de Pandu, aqueles heróis dotados de força e beleza e semelhantes aos próprios Lokapalas? Senhora bela, como é que eles são tão obedientes a ti e nunca ficam zangados contigo? Sem dúvida os filhos de Pandu, ó tu de feições adoráveis, são sempre submissos a ti e atentos para cumprir as tuas ordens. Dize-me, ó senhora, a razão disso. É prática de votos, ou ascetismo, ou encantamento ou drogas na hora do banho na época certa, ou a eficácia de ciência, ou a influência de aparência jovem, ou a recitação de fórmula específica, ou oma, ou colírio e outros medicamentos. Fala-me agora, ó princesa de Panchala, a respeito da coisa abençoada e auspiciosa pela qual, ó Krishna possa ser sempre obediente a mim. Quando a célebre Satyabhama, tendo dito isso, parou de falar, a casta e abençoada filha de Drupada respondeu a ela dizendo: tu me perguntaste, ó Satyabhama, sobre as práticas das mulheres que são perversas. Como eu posso te responder, ó senhora, acerca do processo que é adotado por mulheres más? Não te fica bem, senhora, continuar as perguntas, ou duvidar de mim, depois disso, pois tu és dotada de inteligência e és a esposa favorita de Krishna. Quando o marido sabe que sua mulher é viciada em encantamentos e drogas, desde aquela hora ele começa a temê-la como uma serpente acomodada em seu quarto de dormir. E como pode um homem que está perturbado com medo ter paz? E como pode alguém que não tem paz ter felicidade? Um marido nunca pode ser tornado obediente por meio dos encantamentos de sua esposa. Nós ouvimos a respeito de doenças dolorosas que são transmitidas por inimigos. De fato, aqueles que desejam matar outros, enviam veneno na forma de presentes costumeiros, para que o homem que pegar os pós assim enviados, por meio da língua ou pele, seja, sem dúvida, rapidamente privado de vida. As mulheres têm às vezes causado hidropisia e lepra, decrepitude e impotência e idiotice e cegueira e surdez em homens. Essas mulheres perversas, sempre trilhando o caminho do pecado, às vezes por esses meios prejudicam seus maridos. Mas a esposa nunca deve fazer a menor injúria para seu marido. Ouve agora, ó senhora ilustre, sobre o comportamento que eu adoto com os filhos de grande alma de Pandu. Mantendo de lado a vaidade, e controlando o desejo e ira, eu sempre sirvo com dedicação aos filhos de Pandu com suas esposas. Reprimindo os ciúmes, com profunda devoção de coração, sem um senso de degradação pelos serviços que eu realizo, eu sirvo aos meus maridos. Sempre temendo proferir o que é mal ou falso, ou olhar ou sentar ou andar com impropriedade, ou lançar olhares indicativos dos sentimentos do coração, eu sirvo aos filhos de Prita, aqueles guerreiros poderosos brilhantes como o sol ou o fogo, e belos como a lua, dotados de energia e coragem ardentes, e capazes de matar seus inimigos por um relance do olhar. Celestial, ou homem, ou Gandharva, jovem ou enfeitado com ornamentos, rico ou de aparência atrativa, o meu coração não gosta de ninguém mais.
Eu nunca me banho ou como ou durmo até que aquele que é meu marido tenha se banhado ou comido ou dormido, até, realmente, os nossos servidores terem se banhado, comido, ou dormido. Seja voltando do campo, da floresta, ou da cidade, me levantando depressa eu sempre saúdo meu marido com água e um assento. Eu sempre mantenho a casa e todas as peças pertencentes à casa e o alimento que é para ser ingerido bem organizados e limpos. Cuidadosamente eu mantenho o arroz, e sirvo a comida no momento apropriado. Eu nunca me entrego à raiva e à fala petulante, e nunca imito as mulheres que são pecaminosas. Mantendo a ociosidade à distância, eu sempre faço o que é agradável. Eu nunca rio exceto em gracejo, e nunca fico tempo algum no portão da casa. Eu nunca fico muito tempo em lugares para responder chamados da natureza, nem em jardins de divertimento ligados à casa. Eu sempre me abstenho de rir ruidosamente e de me entregar à emoção intensa, e de tudo que possa ofender. De fato, ó Satyabhama, eu sempre estou engajada em servir aos meus maridos. Uma separação de meus maridos nunca é agradável para mim. Quando meu marido deixa a casa por causa de algum parente, então renunciando a flores e pasta fragrante de todo tipo eu começo a passar por penitências. Ao que quer que meu marido não beba, ao que quer que meu marido não coma, ao que quer que meu marido não desfrute, eu sempre renuncio. Ó Senhora bela, enfeitada com ornamentos e sempre controlada pela instrução dada a mim, eu sempre procuro fielmente o bem do meu marido. Aqueles deveres que a minha sogra me falou a respeito de parentes, como também os deveres de atos de caridade, de oferecer culto aos deuses, de oblações aos doentes, de ferver comida em panelas em dias auspiciosos para oferecer aos antepassados e convidados de reverência e serviço àqueles que merecem nosso respeito, e tudo mais que é conhecido por mim, eu sempre cumpro dia e noite, sem ociosidade de nenhum tipo. Tendo com todo o meu coração recorrido à humildade e regras aprovadas, eu sirvo aos meus maridos meigos e sinceros, sempre praticando a virtude, considerando-os como cobras venenosas que podem ser incitadas por uma insignificância. Eu penso que é eterna para mulheres aquela virtude que é baseada sobre o respeito pelo marido. O marido é o Deus da mulher, e ele é seu refúgio. De fato, não há outro refúgio para ela. Como pode, então, a esposa fazer a menor injúria ao marido? Eu nunca, ao dormir ou comer ou adornar alguma pessoa, ajo contra os desejos do meu marido, e sempre guiada por meus maridos eu nunca falo mal da minha sogra. Ó Senhora abençoada, meus maridos se tornaram obedientes a mim por causa da minha diligência, minha boa vontade, e a humildade com a qual eu sirvo aos superiores. Pessoalmente eu sirvo todo dia com comida e bebida e roupas à venerável e honesta Kunti, aquela mãe de heróis. Eu nunca mostro alguma preferência por mim mesma acima dela em questões de alimento e roupas, e nunca reprovo em palavras aquela princesa igual à própria terra em perdão. Antigamente, 8.000 brahmanes eram alimentados diariamente no palácio de Yudhishthira em pratos de ouro. E 80.000 brahmanes também das seitas Nataka, levando vidas familiares, eram entretidos por Yudhishthira com 30 donzelas servidoras designadas para cada um. Além desses, 10.000 iates com a semente vital parada tinham seu alimento puro levado para eles em pratos de ouro. Todos aqueles brahmanes que eram os reveladores do Veda eu costumava venerar devidamente com comida, bebida e vestuário retirados de armazém somente depois que uma parte disso tinha sido dedicada ao Visvadeva. O ilustre filho de Kunti tinha 100.000 empregadas bem vestidas com pulseiras nos braços e ornamentos dourados nos pescoços, e enfeitadas com guirlandas caras e coroas de ouro em profusão, e borrifadas com pasta de sândalo. E adornadas com joias e ouro, elas eram todas habilidosas em canto e dança. Ó Senhora, eu sabia os nomes e feições de todas aquelas moças, como também o que elas são e o que elas eram, e o que elas não faziam. O filho de Kunti de grande inteligência tinha também 100.000 criadas que costumavam diariamente alimentar convidados, com pratos de ouro em suas mãos.
E enquanto Yudhishthira vivia em Indraprastha, 100.000 cavalos e 100.000 elefantes costumavam seguir em seu séquito. Essas eram as posses de Yudhishthira enquanto ele governava a terra. Era eu, no entanto, ó Senhora, quem regulava seu número e traçava as regras a serem cumpridas em relação a eles, e era eu que tinha que ouvir sobre todas as queixas deles. De fato, eu sabia tudo acerca do que as criadas do palácio e outras classes de servidores, até os vaqueiros e os pastores do estabelecimento real, faziam ou não. Ó Senhora abençoada e ilustre, era só eu entre os Pandavas que conhecia a renda e os gastos do rei, qual era toda a sua riqueza. E aqueles touros entre os Bharatas, jogando sobre mim a responsabilidade de cuidar de todos aqueles que seriam alimentados por eles, iam, ó teu rosto bonito, fazer sua corte a mim. E esse fardo, tão pesado e que não pode ser carregado por pessoas de coração mau, eu costumava suportar dia e noite, sacrificando a minha tranquilidade, e todo o tempo carinhosamente dedicada a eles. E enquanto meus maridos estavam engajados em busca de virtude, só eu supervisava a sua tesouraria inesgotável como receptáculo sempre cheio de Varuna. Dia e noite suportando fome e sede, eu costumava servir aos príncipes Kuru, pelo que as minhas noites e dias eram iguais para mim. Eu costumava acordar primeiro e ir dormir por último. Esse, ó Satyabhama, sempre tem sido o meu encantamento para fazer meus maridos obedientes a mim. Essa grande arte tem sido sempre conhecida por mim para fazer meus maridos obedientes a mim. Eu nunca pratiquei os encantamentos de mulheres perversas, nem alguma vez desejei praticá-los. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de significado virtuoso proferidas por Krishna, Satyabhama, tendo primeiro reverenciado a virtuosa princesa de Panchala, respondeu dizendo: ó princesa de Panchala, eu sou culpada. Ó filha de Ajnasena, me perdoa. Entre amigos, conversas de brincadeira surgem naturalmente, e sem premeditação. Capítulo 232. Draupadi diz como adorar Krishna como um marido. Draupadi disse: eu agora indicarei para ti, para atrair o coração dos teus maridos, um caminho que é livre de artifícios. Por adotá-lo devidamente, cara amiga, tu serás capaz de afastar teu marido das outras mulheres. Em todos os mundos, incluindo dos celestiais, não há Deus igual, ó Satyabhama, ao marido. Quando ele está satisfeito contigo, tu podes ter do teu marido todos os objetos de desejo. Quando ele está zangado, todos esses podem ser perdidos. É do seu marido que a esposa obtém filhos e vários artigos de prazer. É do teu marido que tu podes ter camas e assentos bonitos, e mantos e guirlandas, e perfumes, e grande fama e o próprio céu após a morte. Uma pessoa não pode obter felicidade aqui por meios que são fáceis. De fato, a mulher que é casta obtém bem-estar com aflição. Sempre adora Krishna, portanto, com amizade e sofrimentos físicos do amor. E também age de certo modo, por oferecer assentos bonitos e guirlandas excelentes e vários perfumes e serviço pronto, que ele possa ser devotado a ti, pensando: eu sou realmente amado por ela. Ouvindo a voz do teu marido no portão, levanta-te do teu assento e fica de prontidão dentro do aposento. E logo que tu vires entrar em teu quarto, cultua-o por oferecer a ele prontamente um assento e água para lavar os pés. E mesmo quando ele mandar uma criada fazer alguma coisa, levanta-te e faze tu mesma. Deixa Krishna compreender essa disposição da tua mente e saber que tu adoras com todo o teu coração. E, ó Satyabhama, o que quer que teu marido fale na tua frente, não fale sobre isso mesmo que isso possa não merecer segredo, pois se algumas das tuas co-esposas falasse disso para Vasudeva, ele poderia ficar irritado contigo. Alimenta por todos os meios em teu poder aqueles que são caros e dedicados ao teu marido e sempre procura o seu bem. Tu deves, no entanto, sempre te manter afastada daqueles que são hostis e contra teu marido e procuram prejudicá-lo, como também daqueles que são afeitos à desonestidade.
Abandonando todo excitamento e descuido na presença de homens, oculta as tuas inclinações por praticar o silêncio, e tu não deves ficar ou conversar em particular nem com teus filhos, Pradyumna e Samba. Tu deves formar vínculos só com mulheres que são de nascimento elevado e impecáveis e dedicadas aos seus maridos, e tu deves sempre evitar mulheres que são coléricas, viciadas em bebidas, glutonas, desonestas, mas inconstantes. Comportamento como esse é respeitável e produtivo de prosperidade, e enquanto é capaz de neutralizar hostilidade ele também leva ao céu. Portanto, venera o teu marido, te enfeitando com guirlandas e ornamentos caros e te cobrindo com unguentos e perfumes excelentes. Capítulo 233. Krishna e Satyabhama partem. Vaisampayana disse. Então Keshava, o matador de Madhu, também chamado Janardana, tendo conversado sobre vários temas agradáveis com os ilustres filhos de Pandu e com aqueles brahmanes que eram encabeçados por Markandeya, e tendo se despedido deles, subiu em seu carro e chamou por Satyabhama. E Satyabhama então, tendo abraçado a filha de Drupada, se dirigiu a ela nestas palavras cordiais expressivas de seus sentimentos em relação a ela. Ó Krishna, que não haja ansiedade, nenhuma aflição, para ti. Tu não tens motivo para passar as tuas noites em insônia, pois tu sem dúvida obterás de volta a terra conquistada por teus maridos, que são todos iguais aos deuses. Ó tu de olhos negros, mulheres dotadas de tal disposição e possuidoras de tais sinais auspiciosos, nunca podem sofrer infortúnio por muito tempo. Foi ouvido por mim que tu desfrutarás indubitavelmente, com teus maridos, da terra pacificamente e livre de todos os tormentos. E, ó filha de Drupada, tu certamente verás a terra governada por Yudhishthira depois que os filhos de Dhritarashtra tiverem sido mortos e os atos de sua hostilidade vingados. Tu logo contemplarás aquelas esposas dos Kurus, que, privadas de razão pelo orgulho, riram de ti enquanto estavas no teu caminho para o exílio, elas mesmas reduzidas a um estado de desamparo e desespero. Saibas que todos aqueles, ó Krishna, que te ofenderam de alguma maneira enquanto tu estavas aflita, já foram para a residência de Ama. Teus filhos corajosos, Prativindya com Yudhishthira e Sutasoma com Bhima, Esrutakarman com Arjuna, e Satânica com Nakula, Esrutasena gerado por Sahadeva, estão bem e se tornaram habilidosos com armas. Como Abhimanyu eles todos estão permanecendo em Dvaravati, encantados com o lugar. E Subhadra também, alegremente e com toda a sua alma, cuida deles como tu, e, como tu, se regozija por eles e deriva muita felicidade deles. De fato, ela se aflige por suas aflições e se alegra com suas alegrias. E a mãe de Pradyumna também os ama com toda a sua alma. E Keshava com seus filhos Banu e outros zela por eles com afeto especial. E a minha sogra está sempre atenta em alimentá-los e vesti-los. E os Andakas e os Vrishnis, incluindo Rama e outros, os consideram com afeição. E, ó Senhora Bela, sua afeição por teus filhos é igual a que eles sentem por Pradyumna. Tendo dito essas palavras agradáveis e sinceras e cordiais, Satyabhama desejou ir para o carro de Vasudeva. E a esposa de Krishna então andou ao redor da rainha dos Pandavas. E tendo feito isso a bela Satyabhama subiu no carro de Krishna. E o chefe dos Yadavas, confortando Draupadi com um sorriso e fazendo os Pandavas voltarem, partiu para sua própria cidade, com cavalos velozes atrelados ao seu carro.